O ministro do STF, Flávio Dino, intimou o líder da bancada do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, a prestar explicações sobre um suposto acordo para a divisão de emendas parlamentares. Vamos entender essa história com a Luciana Verdolim. Existe uma suspeita de descumprimento da decisão do ministro, Luciana Verdolim. Bem-vinda. Boa tarde, Cine. Boa tarde a todos. Uma boa semana. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não gostou nada de publicações que ele viu na imprensa apontando a possibilidade de um acordo, de uma forma para pressionar o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, a agilizar a votação do PL da anistia. E, segundo as publicações, a pressão viria exatamente do PL. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante, segundo as matérias, poderia aí apontar uma forma de manipular as chamadas emendas de comissão. Aquelas em que, para a liberação, elas têm várias regras definidas pelo Supremo com o Congresso Nacional, que garante transparência, indicação de quem está mandando a emenda e também a aprovação dos demais integrantes da comissão. O objetivo seria evitar que uma pessoa apenas tivesse poder sobre essas emendas de comissão. O ministro Flávio Dino diz o seguinte, que as declarações atribuídas ao líder do PL, se verdadeiras, poderiam indicar que as emendas de comissão estariam novamente em discordância com o que diz a Constituição Federal e também com a legislação aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Por isso, dá 48 horas para que o parlamentar se explique ao Supremo Tribunal Federal. Pelas redes sociais, o deputado diz que ficou surpreendido. Afirmou que quando receber a intimação, vai sim se explicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, vai responder com firmeza, transparência e equilíbrio necessário. Ainda de acordo com o deputado, o parlamento é livre e deputado eleito não se curva ao que ele chamou de ameaças do Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o líder do PL, ele foi surpreendido ontem com notícias, com jornalistas que telefonaram, que o procuraram, querendo saber sobre essa intimação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Intimação para prestar esclarecimento, segundo o parlamentar, sobre manifestações políticas realizadas no exercício do mandato. Ainda de acordo com o parlamentar, fazemos política, ele e o partido, com transparência. A luta pela anistia é justa, constitucional e legítima e que o partido e ele próprio não vai aceitar censura nem intimidação. Obrigado, Luciana Verdolim. Bom trabalho para você. Piperno, como é que você avalia o posicionamento de Sóstenes Cavalcante e a empreitada de Flávio Dino em cima dessas possibilidades que envolveriam irregularidades na divisão de emendas parlamentares? Bom, primeiro que vamos pegar o final do que ele disse aí, né? Por mais que eu discorde da anistia, é claro que é uma luta justa, tá? Isso é permitido, né? Enfim, que alguém tente esse tipo de recurso, né? Enfim, para livrar pessoas punidas. Está na lei, está na regra do jogo. Eu, se fosse deputado, votaria contra, mas de qualquer forma ele tem todo o direito de estar à frente, estar envolvido nessa luta. Isso é uma coisa. A outra, e como a gente falou em relação à notícia anterior, que a Polícia Federal está investigando gente do próprio governo, eu aí também me solidarizo, não só com a Polícia Federal, mas também com o ministro Flávio Dino, porque é como o exemplo que eu sempre cito aqui, é como o exame antidoping. O exame antidoping, ele está sempre correndo atrás de quem cria as formas de doping. Então, não apenas o ministro Flávio Dino, mas todos os órgãos de investigação, eles têm um delay muito grande, têm um atraso muito grande, porque eles demoram isso, né? E é assim que funciona, eles demoram para conhecer as modalidades que os espertalhões criam para tomar mais dinheiro via emendas. Vejam, com mais de 50 bilhões de reais por ano em emendas, não é possível que alguém da justiça não exija total transparência em relação a isso. Então, o ministro não está dizendo que ninguém pode usar a emenda, ele nunca fez isso. O que o ministro está dizendo desde o início é o seguinte: nós queremos saber, a sociedade exige que se saiba para onde é que o dinheiro vai. Só isso. O que foi, Gustavo Segré? O que estou pensando, eu estou de acordo com o que disse Piperno, me parece muito saudável essa questão.
Mas, até onde eu entendi, o ministro Flávio Dino está chamando ao líder Sóstenes Cavalcante para explicar um suposto acordo. Suposto acordo é uma questão que não está escrita. Se não está escrita, que explicação poderia dar o líder? Ou seja, alguém comentou com o ministro, olha, eu acho que está tendo um acordo, ou através de uma imprensa, não sei. Porque um acordo é uma coisa que está escrita, um ata, um documento, um contrato, alguma coisa. Aí ele pode chamar-se para dizer, isso aqui está contrariando o que foi determinado pela justiça, pelo acordo executivo com o legislativo, pelo que quer que seja. Mas explicar um suposto acordo está chamando ao líder, na minha visão, intimando a dizer, você falou isso, você não falou isso, porque para liberar emendas é preciso a assinatura de alguém do Poder Executivo que libera a emenda. Não tem liberação de emenda com um cheque que assina um deputado ou um senador. Então não entendi por que essa intimação é explicar um suposto acordo. Se é um suposto, não é um acordo. Se é um acordo, está assinado. E voltamos de novo, né? Te dou 48 horas para você explicar. Fazia tempo que alguém da direita não tinha essas 48 horas de determinação. Fala, Gani. Olha só o que me chama a atenção e para mostrar como as nossas instituições estão tão fragilizadas, né? Essa chamada dessa notícia já me chama a atenção. Ministro intima líder do PL a explicar suposto acordo. Ou seja, está agindo como um ator político e não como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que toda essa questão das emendas parlamentares também foi costurada, a solução, né? O atrito que ocorria entre o Congresso e o Poder Executivo, quem que foi o poder moderador ali que ajudou a compor, né, para a continuidade das emendas parlamentares com algum grau de transparência? Numa decisão, inclusive, até correta do Supremo Tribunal Federal, foi o próprio Supremo. Mas, no entanto, agiu como um ator político e não simplesmente dizendo se as emendas eram legais ou ilegais, constitucionais ou inconstitucionais, exigindo transparência. Mas houve uma costura de um acordo. Mas ele exigiu transparência. Tudo bem, mas o que eu estou chamando a atenção aqui, Piperno, é que lá atrás e agora novamente é o Supremo ele não foi provocado. Exatamente. Ele está agindo como uma espécie... 48 horas para a CGU, para a TCU, para sei lá quem, notificar aonde foi o dinheiro. Por que são 48 horas para o líder da oposição? Por que essas 48 horas não são dadas para aquelas emendas que ainda não temos a explicação de onde foram e quem gastou e em que gastou? Porque, nesse caso, por exemplo, ele não está falando de uma materialidade, de algo que já está feito. Ele está falando de uma manifestação de um parlamentar supostamente dizendo que vai fazer tal coisa que contraria uma determinação anterior. Que vai fazer, ainda não fez, está no campo da suposição. O que eu entendo é que a Suprema Corte deve agir. Se está ilegal, age, barra, mas não uma sempre espécie provocado por alguém. Exatamente. Fala, Zé. Até aquele anjo do Sesquiate que fica no Salão Verde, lá na porta do Congresso, sabe que tudo que o líder do PL falou é verdade. O suposto acordo, o ministro chama o líder para confirmar. Se é suposto, se é um acordo. Ou seja, confirmar o que nos bastidores existe. E o ministro Flávio Dino sabe que existe isso nos bastidores, porque ele já foi deputado. Então, o que é preciso é trazer para os autos a declaração do líder do maior partido na Câmara dos Deputados. Qual é o vício aí? É a origem da ordem para mandar o dinheiro. O líder está revelando um acordo de bastidores que existe. Ou seja, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e líderes indicam recursos para estados e municípios e o nome dele não aparece. É aí que está a grande dificuldade e é aí que está o que o ministro Flávio Dino, durante todo o tempo, vem dizendo que é ilegal. Se o presidente manda, ele teria que colocar assinatura. E qual é esse acordão? É que os presidentes das comissões permanentes da Câmara, eles comandam essas emendas parlamentares de comissão. E aí qual é o acordão? De que, na verdade, o presidente ficaria com 30% dos recursos da emenda e os outros seriam distribuídos entre líderes e a maior parte para o presidente da Câmara. E isso funcionaria também no Senado Federal. Todo mundo sabe disso. Qual é a diferença? É que agora falou
o líder do maior partido na Câmara. E por que isso nunca foi dito? Porque no Congresso é assim, se todo mundo recebe, todo mundo fica calado. O líder do PL participou desses acordos até agora e vem participando. E o que ele está dizendo é o seguinte, vou ficar com todo o orçamento das minhas comissões, e o PL tem comissões importantes na Câmara, e aí o PL ficaria com todos os recursos, negaria a passar nesse acordão para indicações do presidente da Câmara e para os líderes dos partidos políticos. Então, é isso que ele está dizendo, o que todo mundo lá sabe e que pela primeira vez vem para a luz. E é por isso que eu acho o fato determinante está aí para se criar uma CPI no Congresso Nacional. Mas quem é que acredita nessa possibilidade de deputados e senadores se investigarem só em último caso? Já aconteceu, mas foi o último caso. Verdade, Zé.